Alô, meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui no canal AUP Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje em nossa segunda aula é sobre cálculo e gotejamento em minutos. Nós vamos resolver questões usando a fórmula do cálculo e gotejamento em minutos, onde os resultados vão dar uma dízima periódica. E ao mesmo tempo, essas questões ela vem pedindo o resultado em microgotas. Tudo isso vai acontecer hoje em nossa videoaula. Nesta nossa terceira questão sobre cálculo de gotas em minutos, esta questão vem dizendo em seu enunciado o seguinte: devemos administrar 250 mg de vancomicina diluídos em 50 ml de soro fisiológico 0,9% em 30 minutos. Aqui eu já identifiquei o volume a ser infundido e o tempo de infusão é 30 minutos. Mas observe que essa questão vem dizendo mais coisas para nós que nós temos que compreender. Quantas microgotas deverão correr por minuto, uma vez que utilizaremos uma bureta para administrar este medicamento. Observe que a quantidade, o volume a ser infundido é 50 ml, que tem que ser infundido em 30 minutos. Só que esta questão vem dizendo que a infusão vai acontecer em uma bureta e as buretas têm que ser calculadas, nesse caso, a infusão em microgotas. Então, inicialmente, eu tenho que realizar o cálculo normal usando a fórmula do cálculo de gotas em minutos e, posteriormente, converter essas macrogotas em microgotas para realizar a infusão na bureta, porque vem dizendo o seguinte: quantas microgotas deverão correr por minuto, uma vez que utilizaremos uma bureta para administrar esse medicamento. Então, nesse caso, eu realizo o cálculo usando a fórmula de cálculo de gotas por minuto, depois eu vou converter essas macrogotas em microgotas. E vamos lá realizar o nosso cálculo. Inicialmente, nós temos que saber a fórmula. Qual é a fórmula? Observe que a fórmula vem dada em número de gotas por minuto, ou seja, a resultante desse cálculo aqui, após substituir todas essas incógnitas, tá? Que eu já sei, que é no caso aqui, a incógnita é o volume, que é 200 ml, e o tempo é 30 minutos. Uma vez que eu identifiquei, vou substituir na fórmula. Então, eu tenho que saber também que o resultado, a resultante do cálculo, usando esse tipo de fórmula aqui, vai ser dado em macrogotas. Então, vamos lá. Então, essa fórmula vem dizendo número de gotas por minuto, ou seja, no momento que eu terminei esse cálculo aqui, o resultado vai ser dado em gotas, que é igual ao volume vezes 20, dividido pelo número de minutos. Os dados que eu já tenho aqui em mente, que eu já consegui coletar, que eu marquei aqui na tela, espero que você esteja olhando aqui para a tela para você acompanhar direitinho e não perder nenhum momento. Então, os dados que eu tenho aqui, então o volume é 50 ml e também o número de minutos é em 30 minutos. Uma vez que eu identifiquei essas incógnitas, esses valores aqui têm que ser substituídos na fórmula, então agora é só substituir na fórmula. Vou substituir o volume na fórmula e também o número de minutos, que são os 30 minutos. Observe só o que vai acontecer. O volume que será infundido, 50 ml. Qual é o tempo de infusão aqui? 30 minutos, desculpa pessoal. Então, nesse caso que eu já substituí agora na fórmula, os 50 no lugar do volume e número de minutos, onde está escrito o número de minutos, coloquei 30, tá? Agora é só realizar o cálculo. Eu vou realizar inicialmente uma multiplicação de 20 vezes 50, tá? 20 vezes 50 aí vai dar esse seguinte resultado, vai dar 1000, tá? Então 20 vezes 50 vai dar 1000. Eu vou repetir esses 30 aqui no denominador e vou dividir 1000 por 30. Eu posso cortar esse último zero e esse último zero e dividir aqui 100 por 3, que vai dar o seguinte resultado, vai dar 33,33. Então dá uma dízima periódica nesse caso, mas nesse caso aqui eu vou ter que realizar o que a gente chama de regra de arredondamento. 33,33 será arredondado para 33. 33 o quê? 33 gotas por minuto que será infundido. Mas só que essa questão vem pedindo o seguinte para nós. Só repetindo aqui, quantas microgotas deverão correr
por minuto, uma vez que utilizaremos uma bureta para administrar esse medicamento. Então, o resultado dessa questão tem que ser dado em microgotas. Então, nesse caso, vou usar essa regrinha que nós já ensinamos para vocês algumas aulas atrás. Então, vou repetir esses 33 aqui e multiplicar por 3. 3 vezes 33 dá 99, tá certo? Então, nesse caso aqui, o resultado dessa terceira questão aqui é 99 microgotas por minuto, que será infundido em 30 minutos. Eu espero que vocês tenham ficado concentrados e prestado bastante atenção que eu estava falando aqui para vocês, para você não perder nenhum momento no momento de realizar o cálculo, tá? E também no momento da lógica, de montar essa questão, porque é muito importante. Dois momentos que nós temos que zelar no momento de resolver esse tipo de questão. No momento de identificar os dados e no momento de realizar o cálculo matemático e prestar muito bem atenção no que a questão está pedindo para nós. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tipo de questão, você pode deixar seu comentário. Agora vamos para a nossa quarta questão dessa nossa videoaula de hoje, tá? Na nossa quarta questão, vem dizendo o seguinte em seu enunciado, tá? Devemos administrar 300 mg de vancomicina diluídos em 100 ml de soro fisiológico 0,9% em 40 minutos, tá? Ponto. Observe que essa questão aqui já identifiquei o volume a ser infundido e também o tempo de infusão, que é em 40 minutos. Continuando a leitura da questão, quantas microgotas deverão correr por minuto, uma vez que utilizaremos uma bureta para administrar o medicamento? Observe que o resultado dessa questão tem que ser dado em microgotas. Então já identifiquei o volume e o tempo de infusão. Qual é o volume, pessoal, que eu identifiquei aqui? 100 ml. Qual é o tempo de infusão que eu identifiquei aqui? 40 minutos que será infundido 100 ml. Mas essa infusão acontece em macrogotas ou microgotas? Acontece em microgotas, porque vão utilizar uma bureta para realizar a infusão desse medicamento que está diluído em solução salina. Então o que eu tenho que lembrar agora inicialmente? A fórmula do cálculo de gotejamento em minutos. A fórmula que é uma relação do número de gotas em minutos, que é igual o volume vezes 20, dividido pelo número de minutos. Observe, e vou chamar de novo a atenção de vocês, o cálculo que a gente realiza com esse tipo de fórmula aqui, o resultado é dado em gotas por minuto, não é dado em microgotas. No final você vai ter que converter essas macrogotas em microgotas. Então vamos realizar o nosso cálculo. Aqui nós temos o volume que nós identificamos na nossa leitura. Nós temos também o número de minutos, que é em 40 minutos que será infundido. Consequentemente, vou substituir esses valores na fórmula. É simples, tá? Não precisa quebrar muita cabeça. Só substituir agora na fórmula. Então, onde tem volume, vou colocar aqui, ó, qual é o volume? 100. E onde tem o número de minutos, vou colocar 40. Agora é só realizar a multiplicação inicialmente, 20 vezes 100, tá? 20 vezes 100, que vai dar 2.000. E vou repetir esses 40 aqui no denominador, tá? Assim eu tenho 2.000 no numerador e no denominador eu tenho 40. Vou ter que realizar uma divisão. 2.000 dividido por 40. 2.000 dividido por 40 dá 50. 50 o quê? 50 gotas por minuto nesse caso, tá? Eu cheguei ao primeiro resultado. Então, a quantidade de gotas que será infundida em 40 minutos usando o equipo macrogotas são 50 gotas por minuto. Mas só que essa questão ela vem pedindo o resultado em microgotas, porque está escrito aqui na nossa tela, tá? Vem pedindo o seguinte: quantas microgotas deverão correr por minuto, uma vez que utilizaremos uma bureta para administrar esse medicamento. Então, eu tenho que converter aqui gotas em microgotas. Vamos lá, o que eu realizo? Eu multiplico 50 por 3. Eu multiplicando 50 por 3, vou ter o resultado dessa questão, que dá 150 microgotas por minuto. Então, este é o resultado dessa questão. Então, vou só marcar aqui para vocês, tá? 150 microgotas por minuto, que deverão ser infundidos em 40 minutos. Porque a questão está pedindo, porque esse volume será infundido em uma bureta, tá certo? Observe muito bem também que é um antibiótico também muito potente, muito ácido, que é no caso a vancomicina. Se você
tem alguma dúvida sobre esse tipo de questão, você pode deixar seu comentário. Eu não entendi, não compreendi, pode realizar a sua crítica também. Eu estou aqui para compartilhar conhecimento para vocês aqui, tá? Da maneira que eu venho expor esse conteúdo, vocês também podem expor a maneira que vocês bem pensam sobre esse tipo de cálculo. De repente você pode ter uma maneira de realizar o seu cálculo de uma maneira bem diferenciada, tá certo? Então, pode deixar seu comentário que eu vou estar respondendo aqui para vocês. Um dos pontos bastante críticos que temos que expor para vocês, que é esse tipo de questão, realizamos todo o cálculo em macrogotas e no final nós realizamos a conversão em microgotas. Por que realizamos essa conversão em microgotas? Porque a própria questão vem pedindo o resultado em microgotas, porque nesse caso a infusão vai acontecer em uma bureta, então temos que dar o resultado aqui em microgotas. Então realizamos todo o cálculo na forma de macrogotas, usando essa fórmula de volume vezes 20 dividido pelo número de minutos e, consequentemente, realizamos a conversão de macrogotas em microgotas. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas se não tirei, deixa sua crítica também aqui, seu comentário. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social.